Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal aí do Brasil todo, Bauru, Crato no Ceará, Campos de Goyatacazes, Ribeirão Preto, Maringá. Todo mundo, boa noite. Pessoal de Anápolis. Ontem esqueci de mandar um abraço. Pessoal de Anápolis, um abraço da minha cidade. Londrina, Belém. Todo mundo, boa noite. Um prazer falar com todo mundo aí. Pessoal de Cristalina, de Goiás, Alagoas, todo mundo. Bom, pessoal, a gente vai bater um papo hoje sobre montando planos, né? Acho que essa talvez seja uma das maiores dificuldades que nós temos, porque ter planos é fácil, né? Desenvolver, ter objetivos, às vezes é mais fácil do que desenvolver um plano para alcançar esse objetivo. Se você perguntar a alguém se ela quer vencer, esse alguém vai te dizer que sim. Você estuda para concurso, você quer passar? Quero. Esse é o objetivo. Não, você é um empresário, então você quer que sua empresa cresça. Esse objetivo, às vezes, é mais simples do que a formulação de um plano propriamente dito. E por isso a temática de montando planos, né? Como é que eu faço para montar um plano? A primeira parte parece óbvia, que é, estabelecer um objetivo. Aonde é que eu quero chegar? O que eu quero ser? Qual o ponto? E não pode ser algo assim, eu quero estar bem. Isso é muito vago. E quando você não tem um objetivo muito claro, você se perde muito facilmente. Então, a primeira parte de um plano é dizer assim, aonde eu quero chegar exatamente? Aonde? Eu quero chegar nessa posição, eu quero ser isso. Eu quero ser promotor de justiça, por exemplo. Eu quero ser promotor de justiça no intervalo de mais ou menos 2, 3 anos, 1 ano, 2 anos, 3, 4, não sei, depende da minha realidade. Eu quero ser promotor de justiça e posso ser promotor de justiça, eu vou prestar em 10 estados da federação, esses são os 10. Eu vou estabelecer um objetivo que seja factível, né? Eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer quantos quilos? E até quando? E como? Depois em como, mas eu quero perder quantos quilos? Meu objetivo é chegar a qual percentual de gordura? Eu tenho minha empresa, eu quero que a minha empresa cresça, mas eu quero que ela cresça quanto? Eu quero que ela alcance qual tamanho? Qual a projeção? Qual a meta clara? Eu acho que a primeira coisa no plano é saber qual é o objetivo desse plano. Aonde é que você quer chegar com esse plano? Que caminho que você quer trilhar com esse plano? Então, primeiro eu vou descobrir aonde eu quero chegar e eu vou definir isso claramente. Então, quando você estiver montando um plano, vale muito a pena gastar um tempo montando um plano detalhado, você tem que definir aonde é que você quer chegar. Ponto. Definir aonde é que eu quero chegar. Agora, quando eu defino aonde é que eu quero chegar, eu posso até definir com ousadia, tudo, e posso ser específico. Mas eu posso ter a consciência de que a vida pode me levar por caminhos um pouco diferentes desses que eu tracei. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Então, primeiro eu defino onde. Agora eu vou gastar um tempo para saber como eu vou chegar ali. Mas esse como pressupõe que eu me conheça e que eu conheça a minha realidade. Hoje eu conversava com uma aluna e ela me dizia o seguinte: eu não consigo acordar cedo, né? Eu não consigo, né? Eu
uma pessoa vespertina, né? Quer dizer, eu não acordo de manhã, eu não funciono. Então, eu vou ao trabalho, mas quando eu volto do trabalho, eu estudo. Ah, eu trabalho 8 horas por dia, então eu não consigo estudar 6 horas por dia, eu consigo estudar 4 horas por dia. Então, a primeira coisa, depois que eu estabeleci aonde eu quero chegar, é estabelecer como, mas como pressupõe que eu me conheça. Porque eu não posso dizer, não, eu vou me tornar promotor de justiça em 2 anos e para isso eu vou estudar 8 horas por dia quando eu sei que eu não tenho essas 8 horas. Ah, não, eu tenho essas 8 horas. Eu vou acordar às 6 horas da manhã, estudar das 6 às 8, aí eu chego do trabalho às 20 horas, estudo mais 6 horas, até 2 da manhã. Isso não é sustentável. Eu preciso entender a minha realidade. Antes de acertar os ponteiros, de dizer como é que eu vou alcançar esse objetivo, eu preciso entender a minha realidade. Ah, eu tenho uma empresa e eu quero que essa empresa triplique de tamanho e esse ano ela vai triplicar de tamanho porque eu vou conseguir um financiamento no banco, mas o juro bancário não corresponde ao lucro que eu tenho, então é inviável. Eu preciso entender a realidade em que eu estou inserido antes de dizer como que eu vou alcançar isso, né? Então, antes de dizer como, entenda a sua realidade. Então, quem estuda, por exemplo, tem que dizer, ó, eu vou chegar nesse ponto, nessa condição, mas a minha condição é, eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho filhos, 2, uma filha minha demanda uma maior atenção da minha parte, aos finais de semana eu tenho eventualmente um evento de família que eu preciso comparecer, e aí eu vou entendendo a minha realidade, eu vejo como é o meu cotidiano hoje, como é que é o meu dia a dia, a minha vida, a minha rotina, em qual realidade eu estou inserido. A partir daí, entendendo a minha rotina, mas sem eufemismos e sem fugas, né? Tratando da realidade ou sacando a realidade da clandestinidade, usando uma expressão do Mujica, eu vou conseguir, a partir daí, fazer algumas adaptações. Quer dizer, eu trabalho 7 horas por dia, então eu vou conversar com o meu chefe e ver se eu posso começar às 7 horas da manhã. E aí 2 da tarde eu termino. E aí eu vou trabalhar das 7 da manhã às 2 da tarde, por exemplo. E aí eu vou ter a partir das 15 horas para estudar. Quer dizer, eu vou, a partir do conhecimento da minha realidade, começar a verificar como é que eu posso resolver isso. Quer dizer, eu tenho um evento da minha família, e aí como é que eu vou fazer isso? Porque aos domingos eu tenho que estar com a minha família. Eu tenho, por exemplo, um aluno que é divorciado, então ele vê a filha a cada 2 semanas, fica um final de semana. Como é que a gente fez, né? Como é que ele fez? Ele disse, ó, eu vejo a cada 2 finais de semana eu estou com a minha filha. Então, no que eu não estou, eu compenso o que eu estarei. Eu já conheço a minha realidade. O que não dá é para eu imaginar que no final de semana em que eu estiver com a minha filha, eu vou conseguir estudar da mesma maneira, ou eu vou conseguir estudar. Então, o primeiro passo antes de estabelecer o como é sacar a realidade da clandestinidade e entender a sua situação. Ah, fulano de tal não precisa trabalhar, só estuda. Pois é, mas o fulano de tal não sou eu. E eu não vou fazer o meu plano com base na realidade do fulano de tal. Eu vou fazer o meu plano com base na minha realidade. E qualquer um de nós pode vencer, porque vencer é uma escolha individual mesmo. Não tem jeito de ser diferente. Então a primeira coisa que eu faço é montar um plano em cima da minha realidade, não da realidade que eu desejaria viver. Porque a realidade que eu desejaria viver, em verdade, eu não a vivo. Então eu preciso entender o meu tempo útil, digamos assim, o meu tempo vago. E aí eu preciso, depois de ter entendido a minha realidade, fazer os ajustes e estar disposto a algum tipo de sacrifício. Porque sem algum tipo de sacrifício não há progresso.
Se você não sair um pouco da sua zona de conforto, não há progresso. Então, eu preciso entender, por exemplo, eu vou estudar, eu vou ao trabalho às 8h30. Então, eu vou acordar às 6 horas da manhã e vou estudar das 6 às 8. Aí, depois eu me arrumo rapidinho e vou para o trabalho. Pode ser. Ah, acordar às 6 horas da manhã cansa. Cansa um pouco mesmo, depois você se acostuma. Mas, de qualquer maneira, eu começo a fazer adaptações com base na minha realidade e admito alguns sacrifícios. Então, eu vou estudar às 6 horas. Às 8 horas, eu trabalho então das 8h30 ao 12h30, depois eu tenho 2 horas de almoço, depois eu vou até às 18h30, por exemplo. Pode ser essa a sua carga horária. Então, no horário do almoço, nessas 2 horas de almoço, por exemplo, você vai almoçar em meia hora e estudar mais 1h30. É uma possibilidade também. Então, aí você já estudou 3h30 e até hoje você não estudava nada. Você acordava, ia para o trabalho, almoçava e passava o tempo ali com o pessoal do trabalho, voltava para o período da tarde, para o trabalho, e não tinha estudado nada. Chegava em casa à noite, estudava 2 horas, ia dormir e dizia, eu estudei o que eu tinha que estudar. E esse é o tempo que eu tenho. Às vezes não é o tempo que você tem, não. Dá para sacrificar um pouco mais mesmo. Quando eu era delegado de polícia e eu estudava para o concurso, eu, em um momento, fiquei lotado numa cidadezinha do interior em que a gente almoçava do lado da delegacia, que era um almoço fornecido pela prefeitura. Então a gente almoçava e tinha 2 horas de almoço. Então eu almoçava em 15 minutos e voltava e fechava a porta do gabinete naquelas 2 horas de almoço e ficava estudando. O restante da equipe lá, agentes, escrivães, passavam aquele tempo conversando. E era muito agradável a conversa, né? Porque essas conversas com o pessoal do trabalho geralmente são muito agradáveis. Mas eu tinha um objetivo muito claro. Essa é a primeira parte. Segundo, eu entendi a minha realidade e a partir da minha realidade eu fiz as adaptações necessárias, os ajustes necessários. Terceiro, eu estava disposto a algum tipo de sacrifício. Então, essa é uma outra questão do seu planejamento. Se você não está disposto a algum tipo de sacrifício, não adianta sair planejando as coisas. Não, mas isso eu não faço. Ah, não, eu não estudo final de semana. Tudo bem, então você vai ter que estudar mais durante a semana. Não, não serve. Eu não consigo estudar muito durante a semana. Então fica difícil assim, né? Assim é impossível, porque em verdade você não está disposto a nenhum tipo de sacrifício. É preciso ter disposição para algum tipo de sacrifício. Mas, em quarto lugar, é preciso que esse sacrifício seja sustentável, factível, perene. Você consiga viver assim durante um bom tempo, talvez 2 anos, talvez 3 anos assim. É possível? Tem que ser. Esse esquema que eu te falei aí de estudar de 6 horas da manhã até as 8, depois na hora do almoço, depois estudar mais 1 ou 2 horas à noite, é plenamente viável. Você descansa no final de semana, à noite quando você terminar, aí você estudou, por exemplo, das 6h30 no trabalho até as 8h30, e aí você sai na biblioteca lá, de repente de onde você trabalha, pode ser que exista uma biblioteca ali, você sai às 6h30, senta, estuda até às 8h30 e volta para casa. Quando você chega em casa às 9 horas, acabou. Vai jantar, vai conversar outro assunto e vai dormir às 11, 11h30 e vai acordar às 6 horas da manhã. Essas 2 horas livres em casa, assistindo televisão, vendo outro programa ou assistindo aqui o Periscope, tem que ser para você relaxar mesmo, para o dia quebrar, para você gerar a rotina. Lembra quando a gente conversou de rotina? Que é você ter um gatilho, né? Para que você possa, então, estabelecer uma rotina. E a rotina tem que se encerrar com uma recompensa para que, então, aquilo se torne um hábito, né? Então, tem a deixa, a rotina e a recompensa. Então, você tem que ter essas 2 horinhas ou 1 hora no final do dia de recompensa, para que você possa dormir super bem ou descansar com a sensação de dever cumprido. Então é preciso ter alguma recompensa. É preciso que o sacrifício seja sustentável.
é preciso que o sacrifício seja sustentável. Ah, mas isso só serve para concurso? Não, serve para qualquer área da vida. Porque, na verdade, o maior capital que você tem é tempo. E o que a gente está discutindo aqui é como é que você vai usar o seu maior capital, que é o seu tempo. Ah, eu quero destinar tempo para atividade física, então faço os ajustes. Quero fazer um mestrado, esses mesmos ajustes são válidos. Eu quero desenvolver a minha empresa. Empresa demanda conhecimento. Então você tem que se esforçar nesse ponto. Tem que ler livros, obras a respeito, tem que buscar conteúdo. Hoje a internet está aí e disponibiliza muito conteúdo. Tem que estar disposto a ler muito, a ouvir muito, a aprender muito. Eu escrevi sobre ouvir, isso é fundamental. Então, o que a gente está conversando aqui é como você vai otimizar o seu tempo para alcançar o seu objetivo. E aí você precisa estabelecer sacrifícios sustentáveis. Mas não só os sacrifícios que você percebe no momento em que elabora o plano. Você vai dizer, eu vou abrir mão daquele contato com o pessoal do trabalho na hora do almoço, né? Ou então, eu vou ter que chegar em casa um pouco mais tarde, então é tão bom quando eu chego em casa às 6h30. Isso é bom. E você vai estar disposto a esse sacrifício, mas você vai estar disposto a outros sacrifícios também pontuais. De repente vai ter um evento ali e você não vai. Você nem sabia que ia ter aquele evento, que aquele evento iria ocorrer quando você fez seu plano, mas você fez o seu plano. A quinta etapa é, agora que você já sabe aonde você quer chegar, que você já entendeu a sua realidade, e a partir da sua realidade fixou como, que você se mostrou disposto a um sacrifício, e que esse sacrifício é um sacrifício sustentável, depois disso tudo, você tem que entender que agora é a hora da disciplina. E a disciplina demonstra o tamanho do seu comprometimento com o seu projeto de vida. Não se iluda, eu sempre digo isso. O seu futuro guarda completa coerência com o seu presente. Talvez não guarde com aquilo que você deseja para o futuro, ou com aquilo que você imagina ser o seu presente, mas com certeza guarda com aquilo que é efetivamente o seu presente. O futuro nada mais é do que colheita do presente. Então aquilo que você semeia hoje, você vai colher amanhã. Essa é a lei da semeadura. E é bíblico, inclusive. E você acaba colhendo mesmo o que você fez. Nossa, aquele relacionamento acabou. Nossa, quem imaginaria, né? O casamento, tantos anos. Eu sempre digo isso, o divórcio não acaba com o casamento, não. O divórcio é apenas a certidão de óbito de um casamento que já morreu há tempos. E aí vem a certidão de óbito. Morreu muito antes, o que se tem agora é a notícia da morte que já ocorreu há tempos. Então o futuro, ele guarda coerência com o seu presente, com o seu modo de viver, com as suas decisões de hoje. Tenha conhecimento e consciência de que o que você está fazendo hoje vai determinar o amanhã mesmo. Não adianta achar, eu vou passar no concurso, tenho certeza. Mas estou estudando 1 hora por dia, mas eu vou passar. Não sei qual e não sei quanto, porque 1 hora por dia é muito pouco. Então tem que ver como é que você vai fazer isso. Preciso que você tenha consciência da sua necessidade de sacrifício e que vai exigir algum sacrifício. E uma vez estabelecido o programa é factível, seja disciplinado. Ainda a respeito do plano, se eu puder te dar um único conselho, nunca pare de crescer. Ainda que seu plano seja exitoso e que você alcance esse plano, nunca pare de crescer. Em algum momento da vida você se arrepende de ter parado de crescer. É o desafio que te move e estar parado significa regresso em um mundo que caminha. Se o mundo caminha e você está parado, na verdade você está ficando para trás.
Portanto, nunca pare de crescer. Esse é um conselho, não é mesmo? E a respeito dos planos, é mais ou menos isso que eu queria falar para você, mas eu quero concluir te dizendo que por mais que você planeje, no final das contas as coisas vão acabar sendo um pouco diferentes do seu plano. Porque as circunstâncias vão mudando, outras oportunidades vão aparecendo, a porta que você achava que era para você não era, e a porta do lado que você achava que não era para você era. Inclusive pode ser melhor do que aquela. Mas as portas, sem sombra de dúvida, não se engane, estão todas no andar de cima. E talvez não seja a porta que você imagina, mas a porta do lado também está no andar de cima. Então você precisa subir as escadas. Suba as escadas. Não se preocupe com qual porta vai abrir, não. Preocupe-se, vai se abrir, não. Preocupe-se com a subida da escada. O seu papel é esse, subir a escada. Quando você estiver lá em cima, pode ter certeza que a melhor porta que for para a sua vida vai se abrir. Afinal de contas, você fez todo o esforço, empreendeu todo o esforço para subir essas escadas. Era isso que eu queria falar com vocês sobre montando o plano. Estamos começando a nossa semana. Amanhã a gente se vê de novo, gente. Um beijo para todo mundo aí. Boa noite. Tchau, tchau.